Bom dia, colegas vereadores, público aqui presente. Declaro aberta a segunda sessão ordinária do dia 21/2/2017, com a presença dos ilustres vereadores Odete Soares Pereira, Leonardo Lopes Magalhães, Simão Rafael de Vasconcelos, Edivaldo Pereira de Queiroz, Francisco Torres Martins, Manuel Limpo de Siqueira, José Jorge da Silva e Fábio Alves Torres. Em primeiro lugar, a gente era para ler as atas, mas a gente teve um problema aqui nas gravações e a gente está tentando recuperar aqui e, se Deus quiser, na próxima sessão estamos com todas. Projeto de lei de número 001/2012. Passar para o primeiro secretário fazer a leitura do mesmo. Bom dia a todos, senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente. Excelentíssimo senhor Francisco de Sá Galinho de Filho, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Sirvo do presente para encaminhar a Vossa Excelência a devolução da Lei 001 para nova votação por conta de erro de digitação em sua origem, contido no inciso 1º do artigo 1º, cuja redação correta é: inciso 1º, o disposto no caput desse presente artigo não se aplica aos ocupantes de cargo de agente comunitário de saúde e agente de endemias por força da lei de número 12.994/2014. Destarte, devolvo o presente ato normativo para nova apreciação desta decolenda Casa Legislativa, o que faz com pedido de urgência, devendo o feito prosseguir com seus ulteriores termos. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer número 001 de 2017. De autoria do Poder Executivo Municipal, que concede reajuste de 6,47% aos servidores ativos e inativos, integrantes do quadro próprio do Poder Executivo, que recebe remuneração de um salário mínimo, a fim de garantir o pagamento de remuneração não inferior ao salário mínimo no valor de R$ 937, determinado pelo Decreto Federal de número 8.948 de 2016. Voto do relator. Trata-se de matéria de imprescindível importância que merece atenção especial por parte dos ilustres colegas. Assim, me manifesto pela aprovação deste projeto de lei. Presidente Everaldo Pereira de Queiroz, relator José Jorge da Silva, vogal Manuel Olímpio de Siqueira. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de lei 001 de autoria do Poder Executivo Municipal, que concede reajuste de 6,27% aos servidores ativos e inativos. Voto do relator. Trata-se de matéria de imprescindível importância que merece atenção especial por parte dos ilustres colegas. Assim me manifesto pela aprovação deste projeto de lei. Parecer da comissão. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Vereadores do Estado de Pernambuco, de Guaraci, Estado de Pernambuco, reunida nesta data, aprovou unanimemente o voto do relator e, no mérito, recomenda a aprovação do presente projeto de lei. José Jorge da Silva, presidente, Everaldo Pereira de Queiroz, relator, Simão Rafael de Vasconcelos, vogal. Sendo feita a leitura do mesmo, coloco os pareceres em votação. Quem for contra se manifeste. Quem for a favor permaneça como está. Aprovado. E coloco, sendo feita a leitura também do projeto, coloco o projeto em votação. Quem for contra se manifeste. Quem for a favor permaneça como está. Vamos aprovado. Não, vamos deixar, o vereador tem direito de se manifestar, senhor presidente. Não, porque você foi lendo e já botando em votação. Meu voto é contra. Eu sou contra o parecer e sou contra o projeto. O parecer eu sou contra porque a comissão está dando um parecer sem se reunir. Não sei se o novo vereador Simão se reuniu na comissão. E como é que se dá um parecer?
Projeto. Você se reuniu em alguma comissão para dar parecer? Então, meu voto é contra o parecer das comissões e é contra o projeto. Muito bem. Então, nesse caso, Manuel, com a palavra o vereador Manuel. Obrigado, senhor presidente. Eu também, senhor presidente, como estou fazendo parte da comissão, não fui convocado para debater o assunto e também não votei, até porque eu pedi ao senhor para que não fazer parte dessa comissão. Ok. Então, o voto do projeto. Não, eu voto no projeto, só não quero fazer parte da comissão. Ok. Projeto de lei número 002/2017, passar para o primeiro secretário fazer a leitura do mesmo. Mensagem 002/2017, em Guaraci, 10 de fevereiro de 2017. Excelentíssimo senhor Francisco de Sales Galindo Filho, presidente da Câmara Municipal de Guaraci, Pernambuco. Sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Excelência mensagem justificando a apresentação do projeto de lei 002/2017, que dispõe sobre a atualização dos valores das diárias a serem pagas ao nosso corpo funcional e, por oportuno, constatamos que os valores das mesmas há bastante tempo não sofriam qualquer tipo de reajuste. Esperamos contar com o apoio dos nossos vereadores e reiteramos protesto de estima e consideração. Atenciosamente, José Torres Lopes Filho. Ementa, estabelece os valores para pagamento de diárias ao chefe do Poder Executivo Municipal e demais servidores e dá outras providências. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei 002/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal. O projeto de lei 002/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que estabelece os valores para pagamento de diárias ao chefe do Poder Executivo Municipal e demais servidores e dá outras providências. Voto do relator. Trata-se de matéria de imprescindível importância que merece atenção especial por parte dos ilustres colegas. Assim me manifesto pela aprovação deste projeto de lei. Parecer da comissão. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara de Vereadores de Guaraci, do Estado de Pernambuco, reunida nessa data, aprovou unanimemente o voto do relator e, no mérito, recomenda a aprovação do presente projeto de lei. Everaldo Pereira de Queiroz, presidente, José Jorge da Silva, relator, e, no caso, o vereador Manuel Olímpio de Siqueira, que está pedindo que seja substituído. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer 002 ao projeto de lei 002/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei 002/2017, que estabelece os valores para pagamento de diárias ao chefe do Poder Executivo Municipal e demais servidores e da outras providências. Voto do relator. Trata-se de matéria de imprescindível importância que merece atenção especial por parte dos ilustres colegas. Assim me manifesto pela aprovação deste projeto de lei. Parecer da comissão. A Comissão de Justiça, de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Vereadores de Guaraci, reunida nesta data, aprovou o voto do relator e, no mérito, recomenda a aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões, José Jorge da Silva, presidente, Everaldo Pereira de Queiroz, relator. Sendo feita a leitura dos pareceres, coloque em votação. Quem for contra se manifeste, quem for a favor permaneça como está. Senhor presidente, eu quero só um esclarecimentozinho. Quando se fala nessa data, qual é a data que foi dado o parecer? Só fala nessa data. Qual foi a data? Por favor. Passar para o primeiro secretário fazer a leitura. Em Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 2017. Coloquei em votação. Quem for contra se manifeste, quem for a favor permaneça como está. Meu voto é contra, porque a comissão não se reuniu para dar parecer e não foi alterado nada no Manuel projeto. vota contra. Também voto contra, senhor presidente. E eu queria fazer, senhor presidente, também... Eu queria fazer um pedido, senhor presidente,
para que criasse um espaço para a comissão se reunir, porque aqui não tem espaço para a comissão se reunir. Estou fazendo parte de algumas delas e só vou assinar algum projeto se tiver um espaço para que a gente se encontre e discuta o projeto. Ok, vamos providenciar, se for possível. É um pedido muito bom, realmente, Manuel. Então, 1, 2, 3, 4. Conta. Então, nesse caso, eu tenho que votar, né? Pedir para o primeiro secretário assumir a presidência. Meu voto é a favor. Aprovado. É, 5 a favor e 4 contra. Requerimento de número 0013/2017. Passar para o primeiro secretário fazer a leitura da mesma. Requer a mesa ouvir do plenário e dispensar das formalidades regimentais que seja feito um veemente apelo ao excelentíssimo senhor José Torres Lopes Filho, prefeito do município, no sentido de que seja feita com urgência a recuperação da avenida Odilon Rodrigues, junto à Secretaria das Cidades e Governo Municipal. É de extrema necessidade que a reforma da avenida Odilon Rodrigues, pois beneficiará o bairro Santa Ana, como também a praça de eventos que está sendo construída, dando acesso a vários sítios das comunidades Logradouro, Parreira, Salgadinho e tantas outras pessoas que ali transitam. Vale salientar que não tira a estrutura da avenida, obedecendo os canteiros até a cidade, que é quem dá nome da avenida, visto que deram início à sua construção e não teve consistência, acredito muito no esforço e vontade de fazer. Vamos juntos, seja onde for. Conto com meu apoio, com meu esforço e vontade de fazer, para que juntos possamos ver aquela avenida brilhar. É nosso e nossa gente feliz. Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 2017. Manuel Olímpio de Siqueira, vereador. Sendo feita a leitura do mesmo, coloque em votação. Quem for contra se manifeste, quem for a favor permaneça como está. Com a palavra o ilustre vereador Fábio Torres. Senhor vereador Manuel, o seu requerimento é louvável. Agora eu só pediria que, mesmo com a aprovação, vote a favor sem problema nenhum, mas que corrigisse alguma coisa em relação a questão de, quando fala em reformar a avenida, mas citar especificamente o que seria. Seria a construção da pavimentação ou alguma coisa desse tipo. Só que tivesse essa alteração. Aprovado. Requerimento de número 0014/2017 do ilustre vereador Manuel Olímpio de Siqueira. Passar para o primeiro secretário fazer a leitura do mesmo. Requer a mesa ouvir do plenário e dispensar das formalidades regimentais que seja feito um veemente apelo ao excelentíssimo senhor José Torres Lopes Filho, prefeito do município, no sentido de que o município, através da Secretaria de Obras, Secretaria das Cidades e Governo Estadual, a construção de novas academias da saúde no distrito de Irajaí, Jabitacá, povoado da Catingueira e bairro Santa Ana deste município. Justificativa. Hoje vemos que esse ambiente de lazer tornou-se para as pessoas uma iniciativa de incentivo e estímulo para que todos façam uso de suas opções, como praticando exercícios que favorecem nossa saúde, já que as academias dispõem de pistas de corridas, quadras poliesportivas, mesas de jogos, como também uma ampla área de lazer com parques, para os pais levarem seus filhos para brincarem, como vemos na nossa academia diariamente. E por fim, assim como eu aprovo, acho também
que é muito satisfatório para a população. Viso essa oportunidade de, com a ajuda de nossos governantes, realizarem esta grande e valorosa obra para o município, povoado e seus distritos. Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 2017, Manuel Olímpio de Siqueira, vereador. Sendo feita a leitura do mesmo, coloque em votação. Quem for contra se manifeste, quem for a favor permaneça como está. Aprovado. Requerimento de número 0015/2017 do ilustre vereador Manuel Olímpio de Siqueira. Passar para o primeiro secretário fazer a leitura do mesmo. Requer à mesa, ouvido o plenário e dispensado as formalidades regimentais, que seja feito um veemente apelo ao excelentíssimo senhor José Torres Lopes Filho, prefeito do município, no sentido de que seja feita a reativação da Casa da Rendeira, situada no bairro Santa Ana, nesta cidade. Justificativa. A abertura da Casa da Rendeira servirá de incentivo para as atividades de corte e costura e de profissionalização, podendo assim gerar empregos e renda ao nosso município, visto que muitos profissionais estão em outras cidades em busca de trabalho. Tendo a possibilidade do funcionamento da mesma, o nosso município vai crescer em geração de emprego, como também profissionalizar pessoas. Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 2017. Vereador Manuel Olímpio de Siqueira. Sendo feita a leitura do mesmo, coloque em votação. Quem for contra se manifeste, quem for a favor permaneça como está. Aprovado. Requerimento de número 0016/2017 da ilustre vereadora Odete Soares Pereira. Passar para o primeiro secretário fazer a leitura do mesmo. Requer à mesa, ouvido o plenário e dispensado as formalidades regimentais, que seja feito um veemente apelo ao excelentíssimo prefeito do município, José Torres Lopes Filho, no sentido de que seja construída a ponte do Riacho dos Macacos nesta cidade. Justificativa. Será uma construção muito importante para as pessoas que trafegam da sede para o bairro Santa Ana, pois no período de chuva irá dificultar a passagem tanto para os pedestres quanto para a passagem de veículos. Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 2017. Vereadora Odete Soares Pereira. Sendo feita a leitura do mesmo, coloque em votação. Quem for contra se manifeste, quem for a favor permaneça como está. Aprovado. Requerimento de número 0017/2017 do ilustre vereador Francisco Torres Martins. Passar para o primeiro secretário fazer a leitura do mesmo. Requer à mesa, ouvido o plenário e dispensado as formalidades regimentais, que seja feito um veemente apelo ao excelentíssimo senhor prefeito do município, José Torres Lopes Filho, no sentido de que seja feita a ampliação do cemitério do distrito de Jabitacá desta municipalidade. Justificativa. É uma solicitação feita pela população daquela localidade, sendo um problema preocupante, pois não tem mais local para fazer sepultamento. Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 2017, vereador Francisco Torres Martins. Sendo feita a leitura do mesmo, coloque em votação. Quem for contra se manifeste, quem for a favor permaneça como está. Aprovado. Requerimento de número 018/2017 do ilustre vereador Francisco Torres Martins. Passar para o primeiro secretário fazer a leitura do mesmo. Requer à mesa, ouvido o plenário e dispensadas as formalidades regimentais, que seja feito um veemente apelo ao excelentíssimo senhor prefeito do município, José Torres Lopes Filho, no sentido de que seja retirado o lixão onde se encontra no distrito de Jabitacá desta municipalidade. Justificativa. O lixão está em um local impróprio, pois está prejudicando mais de 30 famílias com a fedentina e com a proliferação de insetos, e sabemos o risco que um local daqueles causa a pessoas que residem em suas imediações. Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 2017, vereador Francisco Torres Martins. Senhor presidente, eu queria acrescentar alguma coisa nesse requerimento. Vou fazer verbal, só para que fosse dado conhecimento ao Ministério Público de Afogados da Engazeira. Tem uma parte do setor de meio ambiente
que fosse dado conhecimento a ele. E agradecer o pessoal do plenário. Aqui nós temos um suplente de vereador, nós temos um secretário de governo que se encontra presente, então para nós é um prazer muito grande contar com eles aqui no plenário. Muito obrigado. Sendo feita a leitura do mesmo, coloque em votação. Quem for contra se manifeste, quem for a favor permaneça como está. Aprovado. Requerimento de número 019/2017 do ilustre vereador Francisco Torres Martins. Passar para o primeiro secretário fazer a leitura do mesmo. Requer a mesa ouvir do plenário e dispensar das formalidades regimentais, que seja feito um veemente apelo ao excelentíssimo secretário de Agricultura e Reforma Agrária do Estado de Pernambuco, Newton Mota, no sentido de que seja colocado abastecimento simplificado nos sítios Tamanduá e Carro Quebrado desta municipalidade. Justificativa. Tendo em vista que temos um poço com uma vazão e com total condições de fazer abastecimento, e vendo a necessidade daquela população, com a situação crítica que a crise está causando, tanto no Estado quanto nos municípios, nada mais viável do que tomar essa providência, pois eliminaria os carros-pipa, diminuindo os gastos e facilitando a vida, melhorando a situação das pessoas que estão passando por dificuldades e acabando com a crise hídrica, sabendo-se que a água é vida. Sala das Sessões, 17 de fevereiro, Francisco Torres Martins, vereador. Sendo feita a leitura do mesmo, coloque em votação. Quem for contra se manifeste, quem for a favor permaneça como está. Aprovado. Requerimento de número 020/2017 do ilustre vereador Leonardo Lopes Magalhães. Passar para o primeiro secretário fazer a leitura do mesmo. Requer a mesa ouvir do plenário e dispensar das formalidades regimentais, que seja feito um veemente apelo ao excelentíssimo senhor prefeito José Torres Lopes Filho, no sentido de que seja feita a cobertura da quadra poliesportiva Iranildo Ferreira da Silva, do distrito de Irajaí, deste município. Justificativas. Sabemos que foi uma construção de extrema relevância social para a comunidade e nada mais justo que fosse feito a cobertura da mesma, para mais comodidade da população na prática de esporte e ocupação de jovens, sendo também um espaço para eventos e festividades, evitando assim transtornos em períodos chuvosos e protegendo também do sol em devidos horários. Sala das Sessões, 21 de fevereiro de 2017, Leonardo Lopes Magalhães, vereador. Sendo feita a leitura do mesmo, coloque em votação. Quem for contra se manifeste, quem for a favor permaneça como está. Aprovado. Requerimento de número 021/2017 do ilustre vereador Leonardo Lopes Magalhães. Passar para o primeiro secretário fazer a leitura do mesmo. Requer a mesa ouvir do plenário e dispensar das formalidades regimentais, que seja feito um veemente apelo ao excelentíssimo senhor prefeito José Torres Lopes Filho, no sentido de que seja construída a praça no distrito de Irajaí deste município. Nada mais justo e necessário a construção desta praça. Toda a comunidade precisa de uma área de lazer que proporcione o bem-estar físico e mental para a população, com o principal objetivo de reunir amigos, familiares, crianças e pessoas em geral que usufruam na localidade para conversas, descontração, atividades físicas. Por esses motivos, a comunidade de Irajaí necessita dessa inquestionável área de lazer o mais rápido possível. Sala das Sessões, 21 de fevereiro de 2017, Leonardo Lopes Magalhães, vereador. Feita a leitura do mesmo, coloque em votação. Quem for contra se manifeste, quem for a favor permaneça como está. Aprovado. Requerimento de número 023/2017 do ilustre vereador Francisco de Sales Galindo. Passar para o primeiro secretário fazer a leitura do mesmo.
Requer a mesa, ouvido o plenário e dispensada as formalidades regimentais, que seja feito um veemente apelo ao excelentíssimo senhor secretário de Agricultura e Reforma Agrária do Estado de Pernambuco, o senhor Newton Mota, no sentido de que seja colocado abastecimento simplificado nos sítios Exu, Cabrita e Várzea do sítio desta municipalidade. Justificativa. Tendo em vista que temos um poço com uma boa vazão e com uma total condições de fazer abastecimento e vendo a necessidade da população. Com a situação crítica que a crise está causando, tanto ao Estado quanto aos municípios, nada mais viável do que tomar essa providência, pois eliminará com os carros-pipas, diminuindo os gastos e facilitando a vida e melhorando a situação das pessoas que estão passando por dificuldades e acabando com a crise hídrica, sabendo que a água é vida. Sala das Sessões, 17 de fevereiro, Francisco de Sales Galindo Filho, vereador. Sendo feita a leitura do mesmo, coloque em votação. Quem for contra se manifeste, quem for a favor permaneça como está. Aprovado. Requerimento de número 024/2017 do ilustre vereador Francisco Sales Galindo Filho. Passar para o primeiro secretário fazer a leitura do mesmo. Requer a mesa, ouvido o plenário e dispensada as formalidades regimentais, que seja feito um veemente apelo ao excelentíssimo senhor secretário de Agricultura e Reforma Agrária do Estado de Pernambuco, o senhor Newton Mota, no sentido de que seja colocado abastecimento simplificado nos sítios Santa Teresa e Serra do Satu desta municipalidade, tendo em vista que temos um poço de boa vazão e com total condições de fazer o abastecimento e vendo a necessidade da população, pois eliminaria com os carros-pipas, diminuindo os gastos e facilitando a vida, além de melhorar a situação das pessoas que estão passando por dificuldades e acabando com a crise hídrica, sabendo que a água é vida. Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 2017, Francisco de Sales Galindo Filho. Nesse requerimento aqui teve um erro e eu nem notei. Mas na Santa Teresa não existe o poço. A gente tem que cavar. Tem um poço lá, mas é pouca vazão. Eu vou tirar o requerimento, as letras a gente corrige e bota na próxima sessão. Requerimento de número 025/2017 do ilustre vereador Francisco Sales Galindo Filho. Passar para o primeiro secretário fazer a leitura do mesmo. Requer a mesa, ouvido o plenário e dispensado as formalidades regimentais, que seja feito um veemente apelo ao excelentíssimo senhor José Torres Lopes Filho, prefeito municipal, no sentido de que seja perfurado um poço no sítio Catingueira, conhecido como Vila Flor, desta municipalidade. Justificativa. Tendo em vista que estamos passando por uma grande dificuldade com falta d'água e os moradores dessa localidade estão sofrendo com a falta desse líquido precioso. Nada mais justo e necessário do que tomar essa providência que tanto é almejada pelas pessoas que ali residem. Sala das Sessões, em 17 de fevereiro de 2017, Francisco de Sales Galindo Filho, vereador. Sendo feita a leitura do mesmo, coloque em votação. Quem for contra se manifeste, quem for a favor permaneça como está. Aprovado. Requerimento de número 026/2017 do ilustre vereador Fábio Alves Torres. Passar para o primeiro secretário fazer a leitura do mesmo. Requer a mesa, ouvido o plenário, através de seu presidente Francisco de Sales Galindo Filho, ouvido o plenário e dispensado as formalidades regimentais, que seja autorizado a instalação de uma audiência pública com a finalidade de discutir a reforma da Previdência através do projeto de lei 287/2016 em tramitação no Congresso Nacional. A mesma deverá acontecer no dia 2 de março, no prédio da Câmara Municipal de Vereadores, em Guaraci. Justificativa. Trata-se de um tema muito discutido pela nação brasileira. Sem sombra de dúvidas, devemos nos envolver nesta discussão que prevê a alteração do sistema previdenciário brasileiro
e que está apavorando toda a população, independente de sua classe social ou profissão. Contudo, percebemos uma enorme preocupação das classes menos favorecidas, que são os trabalhadores e trabalhadoras rurais, que, inclusive, são a grande maioria da população iguaraciense e demais regiões do Nordeste e Brasil. Com isso, vem solicitar a sua autorização e apoio para a realização dessa importantíssima audiência, que poderá contribuir no processo de discussão a nível estadual e nacional em futuros momentos. Salientamos que a responsabilidade para a articulação será do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Iguaraci e da FETAP. Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 2017, Fábio Alves Torres, vereador. Bom dia. Sendo feita a leitura do mesmo, coloque em votação. Quem for contra se manifeste, quem for a favor permaneça como está. Aprovado. Requerimento de número 0027/2017 do ilustre vereador Everaldo Pereira de Queiroz. Passar para o primeiro secretário fazer a leitura do mesmo. Vou passar. A gente estamos com alguma coisa que veio errado no projeto 001 de novo. Eu vou passar a palavra aqui, é o advogado, né? Passar a palavra para o advogado aqui, para a gente esclarecer aqui e ver o que, é que a gente pode fazer. Bom dia. Com relação ao projeto de lei 001, que trata da equiparação salarial com relação ao salário mínimo, o aumento, a gente verificou que se faz necessário uma mudança de todo o quadro de servidores do município de Iguaraci. E explico. Alguns servidores, eles vêm recebendo um salário base diferente. Um exemplo, o motorista tem um salário base de 600 e alguma coisa, técnico de enfermagem, 600 e alguma coisa, é só um exemplo. E vem sendo equiparado o salário mínimo via abono, o que não pode. Certo? Isso já vem de várias gestões anteriores. Então, o que é que precisa ser feito? Precisa ser feita uma legislação para alterar o plano de cargos e carreiras de todo servidor público, para que seja todos que recebem menos de um salário mínimo recebam um salário mínimo, inclusive os aposentados, e aí a gente faça o aumento de 6 ponto alguma coisa, que for o aumento do salário mínimo, e posteriormente a cada ano a legislação só faça essa equiparação via percentual. E isso se faz necessário também porque os adicionais, abonos, quinquênios, adicionais de periculosidade, ele deve incidir sobre o salário mínimo. E aqui em Iguaraci ele vem incidindo sobre o salário base, ou seja, está sendo feito um pagamento a menor. Então a gente precisa também estudar isso com o setor contábil do município para ver se fazendo esse ajuste não ultrapassa o limite de gasto pessoal. Então, eu vim conversar aqui com vocês. Infelizmente, eu não pude chegar a tempo antes do início da sessão, para que, com base no artigo 114 do regimento interno dessa casa, o projeto de lei número 001, embora ele deliberado e votado, ele pode ser retirado da proposição, desde que tenha um acordo do plenário com relação a essa retirada. Então, em nome aqui do gestor municipal, venho pedir ao plenário encarecidamente a retirada dessa proposição, para que a gente alinhe essa questão junto com o controle interno, com o setor contábil, para que a gente possa ajustar toda essa questão do plano de cargo de carreira e já mande a legislação completa. Quando a gente mandar a legislação, a alteração do projeto de lei do plano de cargo de carreira, a gente já vai mandar atualizado com o salário mínimo atual. Aí eu faço esse requerimento aqui em nome do gestor municipal. Senhor presidente, só um esclarecimentozinho. Quando aparecer qualquer autoridade... Eu queria que primeiro o vereador pedisse a palavra antes de falar. Eu já reclamei isso em plenário várias vezes e senão a gente vai virar a casa de banho Joanas. Eu pedi a Vossa Excelência... Você pede a palavra, eu repasso a palavra ao vereador quantas vezes precisar. Agora que
vamos ter o controle, porque senão eu vou perder o controle da casa e fica difícil. Que já perdi há muito tempo. Olha, você é todo metido a saber das coisas, tudo no mundo você é metido. Você aqui não é mais do que ninguém. Você é vereador igual aos outros. E muito menos Vossa Excelência. Viu? Eu só estou pedindo que quando qualquer autoridade... Está cortada a sua palavra, não vai parar agora. Após eu vou falar, que eu tenho o direito de falar. Eu tenho o direito de falar. Eu não existe isso no mundo, de cortar a palavra. Eu tenho o direito. Você corta o microfone, agora não vai cortar minha voz, não. Eu só quero que a mesa, quando qualquer autoridade vier à casa, se identifique. Eu não estou sabendo quem é o cidadão, perguntei a Manel quem é ele. Eu só quero que se identifique quem é a pessoa que está discutindo. Alô? Tá bom agora. Apesar de sua justificativa estar certo, agora você só pode falar quando ele autorizar a falar. Entendeu? Agora, você está certo, ele chegou sem se identificar. Eu até achei que era um negócio particular com o Fábio, que eu ia pedir para Fábio, de uma próxima vez, pedir 5 minutos, que a gente pode parar a reunião até por 5 minutos. Mas todo erro tem conserto, e a gente vai procurar consertar. Com a palavra, o vereador Fábio Alves Torres. Eu só queria pedir a compreensão dos colegas vereadores em relação à apreciação desse pedido, que apesar desse projeto ter voltado à casa e a gente ter realizado a votação, mas eu pedi a contribuição dos colegas, não em relação à questão de ter votado e voltar atrás, mas a questão de dar uma atenção ao quadro de servidores do município, porque como a gente sabe, todos nós que somos vereadores, ou que já fomos, ou que somos funcionários do quadro, a gente conhece a reclamação dos funcionários em relação à questão de toda vez que tem um aumento do salário mínimo, eles recebem somente uma complementação para chegar até o salário mínimo. Não estou aqui afirmando que isso vai acontecer dessa forma, mas como foi apresentado pelo nosso amigo advogado, nosso amigo Fábio, já que o município inicia uma discussão desse tipo, eu acho que seria a realização do sonho para todo mundo que é funcionário. Então, acho que a gente abrir mão para que isso acontecesse, que realizasse esses estudos e, de qualquer forma, também pedir em nome da Câmara que tente fazer isso o mais rápido possível e trazer já o projeto mais pronto para casa, para que isso não volte a acontecer, porque começa a ficar uma situação um pouco constrangedora para nós vereadores. E não é isso que a gente quer, não é isso que a administração também quer, mas que a gente tenha agilidade e tenha essa preocupação também em resolver. No meu entendimento, eu acho que como é uma coisa boa para o quadro de funcionários do município, eu pediria aos novos colegas que concordassem com essa ideia, para que a gente tivesse mais tempo de analisar essa proposta, que a gente colocasse em votação na próxima sessão, ou nas próximas sessões, assim como for necessário, né? Pediria a todos os colegas vereadores que acatassem essa decisão. Muito obrigado. Eu queria aqui passar a palavra ao secretário de administração. Com a palavra, Marquinhos. Bom dia, os amigos, em nome do presidente da Câmara, Chico de Sales, quero saudar todos os vereadores presentes. Em nome da administração do governo municipal de Guaraci, o prefeito não pôde estar presente na sessão, porque está cumprindo uma agenda em Recife, na MUP, e amanhã na Secretaria do Meio Ambiente. E assim, como Fábio, que é o nosso procurador, o responsável pelo jurídico do município, bem já falou para vocês, a gente encaminhou esse projeto, foi encaminhado esse projeto para a Câmara, para votação, referente ao reajuste dos servidores, já foi aprovado, mas quando nós estávamos analisando essa questão da forma que os servidores recebiam os seus vencimentos, que não tinham um valor fixo. A lei diz que não pode receber menos de um salário mínimo. Eles vinham recebendo através de um abono, e
o prefeito já sinalizou positivo para dar esse reajuste a todos os servidores e que eles recebam, como determina a lei, né, um salário mínimo e não através de abono. Porque abono é uma coisa que a gente dá em um eventual, 1 mês, 2 meses, não uma coisa que tem que se manter permanente. Né? E visando a melhorar os servidores do município, né? Visando isso foi que a gente entrou no consenso e pede esse consenso dos nobres vereadores da casa, para que a gente possa dar um reajuste nesse projeto, reajustar essa forma do pagamento dos servidores, pensando também no futuro, para que a gestão, né, a gente não tenha prejuízos futuramente, não tenha problemas futuramente na justiça quanto a esse reajuste desse abono. Então, em nome do prefeito, eu venho aqui como secretário de administração pedir a vocês que acatem esse pedido, né, que a gente possa reavaliar esse projeto e mandar novamente para casa, né, então pede esse apoio para que os nossos servidores municipais também não tenham prejuízo futuramente, eles não tenham problemas quanto aos seus vencimentos. A nova gestão que está aí, agora iniciou a partir de janeiro até 2020, tem esse intuito de cuidar bem dos servidores, de remunerar de forma conforme a lei determina, né? Que seja feito, nenhum servidor receba menos de um salário mínimo. Hoje o salário mínimo está em 937, então a gente tem por lei servidores que recebem R$ 735, R$ 761, né? Não tem aquele valor fixo, valor exato. Então, assim, isso pode ter problemas futuramente na gestão. Então, o que a gente quer é isso, é poder pegar esse projeto, o jurídico já analisou, a gente vai fazer esse ajuste, encaminhar novamente para a Câmara de Vereadores, para que vocês possam colocar em votação. Estamos sempre à disposição em poder ajudar todos vocês na nossa administração, no que for possível, né, onde toda a equipe vem trabalhando incansavelmente, sempre à disposição de trabalhar em prol do município de Iguaracy, trabalhar para todos, e junto a gente conseguir fazer com que Iguaracy cresça e venha alcançar os seus objetivos. Então, eu agradeço a atenção de vocês. Não consegui chegar logo no início, porque estava resolvendo outros problemas lá na secretaria, mas Fábio já chegou primeiro, também, mas não chegou a tempo, mas a gente está sempre à disposição em poder ajudar vocês, e vocês contem com a gestão, com a Secretaria de Administração, para alguns esclarecimentos no que for preciso. Eu agradeço, Chico, a disponibilidade em poder usar a palavra. Muito obrigado. Vamos terminar de ler o requerimento e aprovar, e depois eu vejo que a gente vê com os vereadores aqui em votação. O que a gente faz? Requerimento de número 027/2017. Requer a mesa ouvido o plenário e dispensar das formalidades regimentais, que seja feito um veemente apelo ao excelentíssimo senhor prefeito do município, José Torres Lopes Filho, no sentido de que seja colocado um dessalinizador no sítio Baixa Grande desta municipalidade. Justificativa. Tendo em vista que estamos passando por uma grande dificuldade com falta d'água e os poços artesianos têm água salgada, sabendo que a água potável está escassa e os moradores desta localidade estão sofrendo por falta desse líquido precioso. Nada mais justo e necessário do que tomar essa providência, que tanto é almejada pelas pessoas que ali residem. Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 2007, Everaldo Pereira de Queiroz, vereador. Sendo feita a leitura do mesmo, coloque em votação, quem for contra se manifeste. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado. Requerimento de número 0028/2017, do ilustre vereador Everaldo Pereira de Queiroz. Passar para o primeiro secretário fazer a leitura do mesmo. Requer a mesa ouvido o plenário e dispensar das formalidades regimentais, que seja feito um veemente apelo ao excelentíssimo senhor prefeito do município, José Torres Lopes Filho, no sentido de que seja feito 2 mata-burro no assentamento Cedro Branco desta municipalidade. Justificativa, que seja feito na porteira do assentamento citado, próximo à casa de Zé Café, e outro na saída para o sítio Passagem Funda, próximo a Antônio Agresteiro. Algumas pessoas que precisam passar por estes locais, muitas vezes deixam as porteiras abertas e os animais saem, podendo assim causar acidente, e com essa providência isso poderá ser evitado.
Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 2017, Everaldo Pereira de Queiroz, vereador. Sendo feita a leitura do mesmo, coloque em votação. Quem for contra se manifeste, quem for a favor permaneça como está. Aprovado. Como dá o direito de tirar o projeto aqui no artigo 114, eu vou botar em votação para retirar o projeto. Quem for contra se manifeste, quem for a favor permaneça como está. Senhor presidente, Com a palavra. o projeto foi votado, ele tem que devolver ao executivo, né? Porque já foi votado na casa, né? Nós votamos hoje, ele tem que ser devolvido ao executivo, né? Porque já foi deliberado, né? Mas aí a gente não pode devolver ele sem ir como aprovado, né? Não tem a autorização de vocês. A maioria concorda? Esses arrumadinhos não vou não, concordo não, porque ele foi votado. Tá. A lei aqui me dá direito e está aprovado. Vou fazer. O vereador que quiser fazer uso da palavra, se inscreva da direita para a esquerda. Com a palavra, a ilustre vereadora Odete Soares Pereira. Mesmo, alguém tem um requerimento verbal para fazer? Tem, Jorge? Com a palavra, o ilustre vereador José Jorge da Silva. Desculpa aí, Jorge. José Jorge. Com a permissão do presidente, dos colegas vereadores, eu quero dar um bom dia a todos que se encontram no plenário, aos funcionários desta casa. Eu quero fazer um certo apelo ao prefeito José Torres, que ele tente construir uma caixa de pelo menos 30 mil litros, ali na entrada dos 50, onde entra para a barragem, que essa caixa sendo construída ali, aí vai puxar água do Bairro Doce, e ela estando construída, aí vai ter água no Bairro Doce mesmo, voltando dela, no Souza, Sítio Tamboril, e também no Barro Branco. São essas minhas vontades que eu tenho, que tem água naquela região, que ali não tem água de jeito, não tem água para nada. Por ali naquela região não tem um açude, se você quer saber, não tem um açude construído. Aí quando não existe água por ali, tem que ser através de carro-pipa. Muito obrigado. Sendo feito o apelo, quem for contra se manifeste, quem for a favor permaneça como está. Aprovado. Com a palavra o vereador Fábio Torres. Senhor presidente, colegas vereadores, eu também tenho um requerimento verbal para fazer aos colegas, para que haja um prolongamento da rede de distribuição de água lá no bairro do Campo, nas proximidades, prolongamento e substituição da rede também ali próximo onde é a igreja, lá do bairro de Santa Ana, que várias pessoas ali não conseguem ter acesso à água em razão da questão da rede ser uma rede muito antiga, muito fina ainda, e outras casas ainda não ter nem ao menos essa rede fina, né, essa rede subdimensionada. Então, eu gostaria da aprovação dos colegas vereadores para que o prefeito, através da Compesa, tomasse essa providência de fazer esse prolongamento e substituição da rede. Sendo feito o requerimento oral, coloque em votação. Quem for contra se manifeste, quem for a favor permaneça como está. Aprovado. A ilustre vereadora Odete Soares também tem um requerimento oral. Eu quero apresentar um requerimento verbal, né, pedindo a aprovação dos colegas, pedindo ao excelentíssimo prefeito José Torres, que para pagar as contas de energias dos postos que tem nas comunidades. Porque, por exemplo, lá no Logrador mesmo tem um posto que está com energia atrasada desde o mês de outubro, que não está sendo pago. Então, está vendo a hora de cortar a energia e as pessoas ficar sem água. Porque não tem como, a energia está no nome do rapaz do poço, foi ele mesmo quem cavou do seu bolso, o poço, mas para poder ter, quando cavou o poço não teve como instalar, instalou o poço não tinha caixa, aí foi feito aquele termo de comodato, né, que faz aí na Secretaria de Agricultura, para ganhar a caixa. Então,
ficou para a comunidade, mesmo o dono do poço tendo cavado com seu dinheiro, né? E lá tem água que dá para disponibilizar a comunidade. Então, estão necessitando que pague essa água, até o rapaz está lá com o nome sujo, com água atrasada, com as contas atrasadas, e precisando se cortar, fica todo mundo com sede, né? Não só o Logrador, como todas as comunidades que têm esses poços, né? E também queria, esse é um requerimento, né? E vou fazer um apelo em cima do requerimento também do poço ali de sítio Queimadas, que é do senhor João de Rita, João Zusa. Que as pessoas estão reclamando que estão indo buscar água lá e estão voltando com seus tambor secos, porque tem o dia deles soltar essa água. Como a gente sabe que tem aquela irrigação, né, para Lagoa Nova, aí tem um dia que solta, mas assim, como tem a água que desce, todo mundo necessita da água, né? Mas você ir com um tambor e voltar seco, porque o proprietário do poço não deixa soltar a água, isso eu acho que é até vergonhoso, no tempo que nós estamos hoje, com sede, a população precisando de um tambor d'água, chega lá e não solta a água, porque ninguém é dono de nada, principalmente a água, né, que é para todos, e o poço é das comunidades, então não pode fechar a água e deixar o povo voltar com tambor seco sem pegar a água, porque tem o dia certo de soltar a água. Eu acho que isso é vergonhoso. Sendo feito o requerimento oral, coloque em votação, quem for contra se manifeste, quem for a favor permaneça como está. Aprovado. O vereador que quiser fazer uso da palavra, se inscreva da direita para a esquerda. Com a palavra, a ilustre vereadora Odete Soares Pereira. Bom dia a todos e a todas aqui presentes, colegas vereadores, funcionários da casa, ao público aqui presente, o advogado do município, né, que não conheço, mas por o que eu ouvi falar, acho que é o assessor da prefeitura, né? E o secretário, Marquinho, seja bem-vindo a esta casa. É bom a gente contar com vocês, né? Já vimos que temos se a gente necessitar e mandar um requerimento ou um ofício pedindo a presença de vocês aqui, vocês vão estar aqui presentes, né? Tem também o contador do município, né, da prefeitura, está aqui presente. E, assim, espero, né, que a gente podemos contar, e quero parabenizar Marquinho pelo seu atendimento, pela sua disponibilidade que você tem ali, pela sua humildade, que é o que eu mais admiro, não sei se é porque eu sou muito humilde, e eu admiro muitas pessoas como, se você não pode resolver o problema, mas pelo menos atenda com humildade, né, para a pessoa sair satisfeita, feliz, que hoje a gente vivemos dentro de um município que é pessoas pobres, pessoas humildes, que precisam de respeito, e isso é bom. Então, Marquinhos, eu lhe parabenizo pelo seu atendimento. Tenho visto falar muito bem de você dentro do município, viu? Como tem alguns secretários aí também que a gente tem visto falar, que você sabe, todo dia a gente escuta, né? E a gente tem visto isso aí, e eu fico feliz por isso, quando a gente vê uma pessoa atendendo no nosso município, representando o nosso município, nós representamos como vereador, e um secretário, sim, que deve respeitar, né? Porque está ali, a sociedade precisa na hora da necessidade e é bem atendido. Então eu quero agradecer a Deus por mais esse momento de estar aqui unido com vocês. Estou ali internada na casa de saúde, mas vim pedir ao médico para arrancar o soro do braço e vim para a sessão, porque é uma obrigação nossa. Então eu estou viva, estou andando, posso falar, estou aqui. Que fui colocada aqui para isso. E quando terminar a sessão, estou voltando para a casa de saúde para poder continuar tomando minha medicação, que tive uma crise de rins no domingo e até hoje ainda estou internada. Quero agradecer também aos colegas pela votação do meu requerimento, onde eu pedi ali para ser construída a ponte. Eu já tinha, do Rio Macaco, eu já tinha esse requerimento na gestão passada, mas não foi concluída, não teve condição de ser resolvido. Essa emenda a gente já sabemos que tem para sair, e então eu sei que vai sair agora e peço ao excelentíssimo prefeito, José Torres, que faça essa construção, que vai melhorar muito. Temos ali o PSF, e eu sei que sendo feita essa ponte, essa construção dessa ponte, pode enlarguecer mais aquele rio, que temos o PSF próximo, e pode melhorar mais as condições da saída da água. A ponte já não presta mais, está quebrada, e se for um ano de inverno, não tem como a população passar. Eu sei que tem muita gente que já não acredita mais que pode chover, mas vai chover, porque o nosso Deus ele ainda existe, e tudo é no tempo dele, Então eu quero agradecer a Deus e a todos vocês que votaram no projeto, que Deus abençoe a todos.
Com a palavra o ilustre vereador Leonardo Lopes Magalhães. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, meu amigo Marquinho, meu amigo Iranildo e os demais, sejam bem-vindos a essa casa. Minhas palavras, presidente, é só de agradecimento por aprovação dos meus requerimentos. E, infelizmente, não deu para fazer na gestão passada, mas eu entendo. Mas, com certeza, o prefeito atual vai ter mais facilidade de trabalhar, porque faz parte do governo do Estado. E, com certeza, se tiver um certo interesse, esses requerimentos, acredito eu, que serão realizados. Meu muito obrigado e um bom dia a todos. Com a palavra o ilustre vereador Simão Rafael de Vasconcelos. Com a permissão do senhor presidente, peço licença aos demais colegas vereadores, público aqui presente. Muito obrigado pela presença de vocês. Quero deixar bem claro ao nosso gestor o meu voto contra o projeto. Espero que ele não fique chateado, porque eu diria assim, eu sou independente. Em relação ao projeto, eu quero já deixar bem claro para ser feito a minha declaração porque eu votei contra, vai ficar gravado. Devido à desproporção do aumento que aumentou, diminuiu a tabela da diárias, e eu espero que ele não leve isso como afronta, porque eu não sou de afrontar ninguém. Eu aqui hoje estou defendendo o povo. Quero dizer que o meu caro colega, eu vou chamar caro colega porque ele já foi vereador também e ele sabe por quê. Ele não foi feliz, porque o ponto maior que a gente levou mais em consideração foi motorista, que é a classe dele. Ele não foi feliz aí porque foi levado mais em consideração. Mas no projeto está bem claro que teve um aumento para secretário-chefe de gabinete, o gestor e os demais servidores públicos. Demais quer dizer, professor, os colegas que não sabem, ou que não sabem não, eu acho que eles não entenderam bem, eu não sei. Cada um tem sua opinião própria, cada um faz o que quer. Hora nenhuma, minuto nenhum, eu cheguei em nenhum colega e pedi para votar contra nem a favor. Quero deixar isso bem claro, porque tem gente, já teve rodinhas aí que disseram que eu estava tumultuando e pedindo para votar contra. Não, jamais. Eu quero que um se manifeste aqui e diga que eu fiz um pedido a alguém aqui. Aí eu quero deixar bem claro que tem professores. O professor vai fazer a palestra em Afogados ou em qualquer canto. Ela depende desse salário, ou dessa diária pública. Professores, motoristas, enfermeiras que vão para Recife, esse pessoal tudo depende da diária. Faxineiro, enfim, os demais. Então, minha gente, eu quero que vocês pensem bem e vejam como foi o voto de vocês. Quanto ao excelentíssimo advogado, que eu não sei o nome dele ainda, Fábio. Excelentíssimo, o requerimento que Vossa Excelência fez, esse aí eu vou votar, já estou dando meu voto logo até agora, porque se o gestor aprovar isso aí, é muito bom para o povo, né? Com certeza. Então é por isso que eu me coloco e digo, eu estou do lado do povo.
Meu muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o ilustre vereador Everaldo Pereira de Queiroz. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia, público aqui presente. Eu queria solicitar ao senhor presidente que mandasse um ofício para o gerente do Banco do Brasil, para eles virem aqui para prestar uns esclarecimentos para a população de Iguaracy que está precisando, devido à situação que Iguaracy está vivendo sem banco, praticamente sem banco. Então, a prefeitura, a folha de pagamento da prefeitura de Iguaracy é no Banco do Brasil, a folha nossa é Banco do Brasil, os aposentados, a maioria é Banco do Brasil. Então, eles precisam prestar um esclarecimento, ver se vai fazer feita a reforma do banco, ou se não a gente está precisando dessas informações dele e que ele atenda os apelos da gente. E também queria justificar aqui meu voto, porque eu votei sim. Eu queria dizer que eu sou funcionário do povo, fui eleito pelo povo, defendo o povo, entendeu? Eu não sou funcionário de prefeito, diferente da gestão anterior, que tinha vereadores aqui que eram funcionários do prefeito, que votavam em projeto, sem nem olhar o projeto, sem nem abrir o projeto, entendeu? Olhei o projeto, vi a irregularidade, pedi para ser devolvido. Quando foi corrigido, votei. Esse é o motivo de eu votar. Não estou votando aqui em prefeito, não. Estou votando no bem do povo, entendeu? Então eu quero deixar bem claro que eu não sou funcionário de prefeito, diferente de alguém da gestão anterior que votava nos projetos fechados. Não olhava como o projeto da barragem do Rosário, da limpeza da barragem do Rosário, votou no projeto, foi votado no projeto fechado. E outros. Então eu quero deixar bem claro. Eu votei a favor quando eu vi que era a favor do povo. Quando for contra, vocês mesmos são testemunha que quando o projeto veio errado, foi pedida a correção do projeto. Quando foi corrigido, eu votei no projeto a favor. Então, meu muito obrigado, é isso que eu tinha para dizer a você. Com a palavra, o vereador Francisco Torres Martins. Primeiro, eu quero agradecer aos nobres que acolheram meu requerimento. E segundo, eu queria saber da presidência da casa. Na última sessão, eu solicitei a cópia da lei que contratou o pessoal. Segundo, as portarias do pessoal não se encontram no mural. Terceiro, os balancetes do mês de fevereiro não se encontram no mural ainda. E queria saber da casa qual dia que o advogado está prestando serviço aqui, que não fosse fornecido essas informações. E segundo, e o quarto, eu quero deixar meu voto de repúdio ao presidente da casa, por ele mesmo ter se levantado para desligar o som de um vereador que estava coberto de razão. Então não é admissível. E eu não sou sabidão, não. Eu não sou burro, certo? Eu não sou burro. Agora, também não sou o que a presidência está achando que eu sou, não, viu? E outra coisa, o artigo 46 do regimento interno da casa pede que tenha um suplente nas comissões. É lei, e eu quero que a lei seja cumprida. Além dos três, presidente, vogal e primeiro secretário, tem que ter um suplente, porque isso é lei, e eu participei dela aí na elaboração. Eu vou exigir que tenha o suplente, porque é lei. Muito obrigado. Com a palavra, o ilustre vereador Manuel Olímpio Siqueira. Obrigado, senhor presidente. E bom dia, colegas vereadores, público aqui presente. Nosso secretário e amigo Marquinho, nosso contador do município, nosso advogado aí também que representa o nosso município. Senhor presidente, colegas vereadores, primeiro eu queria agradecer a aprovação do requerimento que eu coloquei à casa, requerimento esses que tinha sido colocado anteriormente na gestão passada e que não foram atendidos. Espero que nessa gestão tenha um esforço maior, que tenha a oportunidade de reativar a Casa da Rendeira do nosso município, que fica localizado no bairro Santa Ana, onde poderá vir ajudar a economia de Iguaracy a melhorar, também com a reforma que está sendo feita no nosso mercado público, e lá que tem esse espaço do artesanato. E também, aproveitando esse ensejo falando do mercado público, foi um requerimento nosso pedido à gestão e iniciada a sua construção, e gostaria de saber também da gestão por que está parada aquela obra. O segundo requerimento pedido aqui e aprovado pelos colegas vereadores foi a criação de novas academias da saúde no distrito de Irajaí, distrito de Catingueira, Jabitacá e também no bairro Santa Ana, porque se trata de saúde pública e é uma obra muito importante que isso aconteça,
que também foi pedido na gestão passada e, pelos motivos maiores, não fomos atendidos. E também, senhor presidente, o terceiro requerimento, que me refiro ao calçamento que liga a sede ao bairro Santa Ana, é que está parado, e está no portal de transparência, a obra parada, recurso liberado, e por que essa obra não está continuando? Então, o meu requerimento é nesse sentido, para que agilize esse projeto, e não aconteça o que aconteceu em projetos passados, de colocar pedra ao lado da avenida e depois ser retirado sem ser construída. E naquela oportunidade que o senhor era presidente também, a gente pedia uma justificativa ao governo do Estado, por que aquela obra tinha sido parada, o recurso tinha sido tirado, e até hoje não chegou a essa casa nenhum esclarecimento. Então isso leva medo ao pessoal do bairro Santa Ana, e nós, representantes deles, essa obra não dá uma continuidade. Tem um requerimento da vereadora Odete e da Ponte também, que é muito importante para o ligamento daquele bairro, mas está essa obra parada e a gente precisa, essa casa, ter um esclarecimento, o porquê não foi iniciada. Quero aqui também parabenizar o vereador Fábio Torres pelo requerimento muito importante para a nossa comunidade, dar um esclarecimento e cobrar, apoiar essa comunidade com a questão dessa reforma da Previdência. É um requerimento, Fábio, muito importante para o nosso povo. Então, eu gostaria também de que a população fosse bem esclarecida no dia dessa audiência e que tivesse uma participação massa para que a gente pudesse discutir esse projeto da Previdência que está sendo reformada, onde trará um grande prejuízo ao nosso país. Senhor presidente, muito obrigado e um bom dia a todos. Com a palavra, o ilustre vereador Fábio Alstorre. Senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, inicialmente eu gostaria de falar para a população iguaraciense, para todos aqueles que nos escutam nesse momento, que grande expectativa está sendo tomada pela população de Iguaraci, inclusive por nós também, vereadores, em relação à questão da solução de vários problemas que o nosso município tem enfrentado nos últimos anos, a respeito, por exemplo, da questão da pavimentação do bairro Santa Ana, a respeito da questão da construção do espaço ali no antigo mercado público, uma praça em Irajaí, e cobertura da quadra em Irajaí. A gente vê que a população e os colegas vereadores estão fazendo esses pedidos justamente porque a população está pedindo a eles, não tenho dúvida nenhuma. Acho que a gestão atual tem que tentar realizar essas obras, é lógico que na medida do possível, mas que o nosso município ficou muito carente durante esse tempo. A gente vê, vereador Manuel, a sua preocupação em relação à questão da obra do mercado público, que Vossa Excelência pede a reiniciação das obras, né? Porque na realidade essa obra não parou nessa administração, essa obra já estava parada na administração anterior. Essa obra do bairro Santa Ana, não é que ela tenha parado, é que ela também não teve início também, nem na gestão anterior, né? Então, acho que a gente vê, tem várias preocupações, precisamos também dar um pouco mais de tempo à gestão, porque essa gestão não está ainda nem com 2 meses, apesar de já ter resolvido muitas coisas, mas a gestão precisa desse tempo natural para que comece a iniciar as suas ações propriamente ditas. Há exemplo também do lixão de Jabitacá, que o nosso colega Francisco Torres falou a respeito dele, que eu acredito que esse lixão ainda não tenha tido uma mudança agora, acredito que ele já era nesse mesmo lugar. Eu me recordo que nós aqui, enquanto vereadores, acho que se eu não me engano o vereador Simão era um dos que falava muito a respeito disso, ou era Francisco de Sales, que é aquele Francisco de Sales, que solicitava na gestão anterior que esse lixo fosse retirado de lá, e isso não aconteceu. Agora, precisamos continuar
nessa luta, nessa cobrança. Não é porque a gente é aliado que vai deixar de cobrar e dar tapinha nas costas e dizer que está tudo bom. Na hora que tiver errado, na hora que a gente precisar cobrar do gestor, a gente precisa fazer isso. Afinal de contas, nós, 9 vereadores, todos os suplentes que estão no município, na medida que ele for solicitado para vir para aqui ocupar esse espaço, ele tem que defender unicamente o povo. Então, acho que esse é o nosso objetivo. Falando a respeito do meu requerimento, é que eu estive participando de uma reunião lá no Conselho Municipal, eu acho, se eu não me engano, foi na última quinta-feira, e na reunião lá, pessoas da FETAP e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, pedindo uma posição da Câmara em relação a dar um espaço para que a gente pudesse discutir essa questão da reforma da Previdência. Reforma da Previdência hoje que está conseguiu atingir toda a população brasileira, seja ele trabalhador rural, seja ele um empresário, seja ele funcionário público, seja lá qual a sua função profissional, seja lá também qual for a sua situação social, trabalhador rural, empregado doméstico, seja o que for, hoje está preocupado com essa discussão. Então, nada mais do que justo do que a Câmara de Vereadores, como a gente sempre costuma dizer, que é a casa do povo, e não nada mais do que justo a gente fazer essa solicitação, deixar também, Manuel, assim, essa questão de convite, eles se encarregaram de fazer esse convite. Acho que a gente, enquanto vereadores, tem que tentar, ao máximo, se fazer presente aqui também nessa discussão. Acho que o gestor também seria muito bom que ele tivesse presente, até, Marquinhos, aproveite já fazendo esse convite de forma oficial, a gestão, os professores, quem realmente tiver condição, de acordo com o seu tempo, de participar de um momento feito isso. Porque muitas vezes, as audiências públicas, elas são discutidas com uma quantidade insignificante de pessoas. Então, para que serve uma audiência pública se a população em si não está presente para discutir ou para ouvir o que está sendo discutido numa audiência? Essa eu acredito que é um tema muito importante. Eu agradeço muito aos colegas vereadores por terem votado por unanimidade nesse requerimento. E se Deus quiser, na próxima quinta-feira, realizaremos aqui essa audiência pública. Já vou tentar um contato com o pessoal para que eles façam articulação, para que venham pessoas do Estado, aí a nível estadual, que venham pessoas de outros estados, mas que a gente tente fazer essa audiência muito proveitosa aqui em Guaraci. Muito obrigado. Os senhores vereadores se lembraram das fotos, para a gente fazer os quadros e... Faço porque a gente está precisando para fazer o quadro e fazer as placazinhas, fazer tudo aí, Dudu. Aí eu quero já que venha tudo de uma vez. Alguém no plenário quer fazer uso da palavra? Uma palavra, Pedro Leite da Silva. Bom dia, presidente da casa, senhores vereadores, público aqui presente. Eu queria aqui simplesmente só lembrar aos vereadores que a gente, os representantes aqui, lá da área da rede ferroviária, está cobrando aqui dos vereadores e do gestor do município uma resposta a respeito da área da rede ferroviária. Hoje aqui nós tiramos uma comissão, eu, Nogueirinha, Tony Nogueira e Beto, para a gente vir aqui falar com os vereadores, para cobrar do gestor uma agilização a respeito da área da rede ferroviária. Porque a gente, o ano passado, estava nessa mesma luta, a gente não conseguiu, a gente conseguiu mudar a gestão e a gestão prometeu que nos primeiros meses dava uma resposta a gente. E a gente não estamos passando a mão na cabeça de ninguém, não.
A gente foi para aquela luta ali, foi para conseguir a moradia para essas pessoas que pagam aluguel, que não tem casa. E eu disse aqui uma vez e digo outra vez, eu estou do lado do povo. Eu peço o apoio dos vereadores, que procure o gestor, cobre dele, para que ele dê alguma satisfação a respeito disso aí. Porque o povo já estão querendo vir aqui para a Câmara fazer a cobrança aos vereadores. Esses vereadores que eles deram seu voto. Então esses vereadores prometeram de ajudar esse ano agora que entrasse para a construção das casas do pessoal da área da rede ferroviária. Então, eu peço que o presidente da casa, os vereadores, procure do prefeito, como é que anda esse processo, que a gente tem pressa. Isso era para ontem, não é mais para hoje. Muito obrigado. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra, o jurista da prefeitura, Fábio. Bom dia. Me apresentar agora, né? Eu sou o Fábio, eu sou o procurador do município. Gostaria de agradecer o deferimento do pedido. Pedido vênia por ter feito esse pedido a posteriori ao plenário ter deferido. E estou à disposição dos nobres vereadores no jurídico. Pelo menos 3 dias por semana eu estarei aqui em Guaraci. Para qualquer ulterior deliberação, dúvidas, pode ficar à vontade. A gente está atendendo a população lá dia de quarta e quinta, dentro do possível, porque às vezes há um choque de interesses entre o atendimento da população, que por via legal deve ser feito pela Defensoria Pública, mas a gente sabe da deficiência da Defensoria Pública no estado de Pernambuco, e na medida do possível, o jurídico do município vem fazendo atendimento à população. Em algumas demandas a gente não tem como atender, como ações de uso capião, porque há interesse do município em ações de uso capião, então a gente não pode entrar com ação de uso capião pelos munícipes e posteriormente atuar como um procurador do município, certo? E gostaria de mais uma vez agradecer o deferimento do pedido que foi feito e a gente está à disposição dos nobres vereadores para qualquer esclarecimento. Uma palavra, o secretário de administração do município, Marquinho. Bom dia novamente. Só alguns esclarecimentos foram questionados aí por alguns vereadores sobre a pavimentação do bairro que liga a rua Júlio Câmara ao bairro Santa Ana, né? De fato, a Caixa Econômica liberou uma parcela, né? Mas consultou e tem umas pendências, né, que já tinha desde o ano passado, da outra gestão, as pendências, que ela não autoriza começar a obra. A parcela está disponível na conta, mas só pode iniciar a obra quando for sanada essas pendências, né? Eu tive na Caixa Econômica em Afogados, em contato com a gerente, ela consultou a GEGOV, que é a gerência de governo da Caixa Econômica em Caruaru, e ela informou para a gente, através de ofício, as pendências, e esse mesmo ofício, com essas pendências, foram informadas anteriormente, no mês de, acho que foi novembro ou dezembro, não estou bem lembrado aqui, mas eu tenho esse ofício lá e posso encaminhar para a Câmara de Vereadores, né, onde ele relaciona lá todas as pendências que precisam ser sanadas para que a obra comece, né? Então, assim, o recurso está disponível, uma parcela, que não está todo o recurso, uma parcela está disponível, mas a Caixa Econômica só autoriza iniciar essa obra quando todas essas pendências for sanadas, né? Então, a gente já está em contato com a equipe de convênio do governo, né? Dia 7, nós já temos uma agenda marcada lá na GEGOV, em Caruaru, da Caixa Econômica, onde já vamos levar todo o projeto, todo o processo, para poder sanar essas pendências e a obra iniciar. Quinta-feira, eu já tive uma reunião com a empresa que deu a licitação, ele esteve aqui, conversou comigo, também se prontificou em poder, porque tem umas pendências também que é através dessa empresa, né? Então, assim, a gente já assumiu o governo com essas pendências, umas pendências que já vêm do governo anterior e foi informada através de ofício, mas não foram nada. Então, assim, a gestão já está correndo, já estamos reunindo, e dia 7 nós já temos essa agenda lá na GEGOV para poder solucionar essas pendências. Esse referente à pavimentação, né? Quanto ao reajuste das diárias, foi questionado do vereador Simão, era assim,
o que se faz, uma justificativa plausível, é que esse reajuste, ele atende, é feito através de um decreto encaminhado aqui para a casa, o qual foi aprovado, e também é um reajuste feito através do Índice Nacional de Preço ao Consumidor, que é o INPCA. Né? Isso é um reajuste que é feito anualmente. O último reajuste foi feito em 2013. Então, esse valor acumula esses 4 anos até agora, de acordo com o índice do INPCA. Quanto ao valor, que também foi questionado, o valor que é pago ao motorista, a gente também identifica que não pode dar um aumento também que seja tão alto, porque o motorista, 4 motoristas viajam para Recife todos os dias. E todos os motoristas realmente têm que ir com diária, né? Um vai passar 2, 3 dias, outros voltam no mesmo dia. Então, assim, é um fluxo constante de motoristas que se deslocam para Recife, para Caruaru, e todos têm que se deslocar com diária. Então, se a gente coloca um valor que vai ser exorbitante, então isso vai interferir nos custos do município, nos recursos, né? E assim, e quanto às diárias de secretário, de prefeito, de mais diretores, não é um pessoal que viaja diariamente com esse fluxo, igual os motoristas de ambulância, motoristas dessa secretaria tem, né? Então, assim, Simão falou também sobre a questão das enfermeiras. As enfermeiras, quando viajam, elas não viajam, a enfermeira não viaja com diária, né, que elas estão dentro do plantão. Quando passa a hora do plantão, elas recebem hora extra, mediante justificativa, assinado ofício através ou secretário ou diretora do hospital. Só mais um esclarecimento, que também a gente pode, sendo necessário, quiserem esse esclarecimento através de ofício, solicitar que a gente está com toda disposição a informar, a mostrar total transparência para a casa. Muito obrigado. Senhor presidente, eu fui citado, por gentileza. Passa logo a palavra ao ilustre vereador Manuel, que pediu primeiro, depois eu passo ao... Obrigado, senhor presidente. E colega amigo Marquinho. Marquinho, eu discordo da sua visão pelo seguinte: se o motorista viaja muito é porque ele trabalha. Então não é justo, porque ele trabalha muito, ele tem que ganhar menos. Então, a minha posição de ter votado contra as diárias foi essa. Porque um aumento tão elevado ao nível mais superior e o motorista ser tão desclassificado. Ou seja, o motorista sai com uma diária dessa daqui para inferior a 100 km dentro do estado, ele vai dormir dentro do carro, ele vai comer nos barracos, porque o que ele ganha não dá para ir para um hotel, o que ele ganha não dá para ir almoçar no restaurante. Então, esse valor não justifica, essa justificativa da Vossa Excelência, dizer que o secretário viaja pouco, o executivo viaja pouco, o motorista viaja mais, isso não é uma justificativa para dar um aumento inferior a eles. Por isso que foi o meu voto contra. A gente tem que usar o mesmo peso, a mesma medida para todo mundo. Não é justo. Um motorista sair daqui para Recife com R$70. Não é. E um secretário, 450. Por que essa diferença tão grande? Porque ele viaja muito? Ele viaja muito para passar muita fome? Não é justo. Então eu fui contra, e isso é a minha justificativa de ter sido contra. Senhor presidente, muito obrigado mais uma vez. Com a palavra, o ilustre vereador Simão Rafael. Senhor presidente, como foi citado, eu só queria colocar mais uma vez, pedir desculpa ao gestor, porque se ele tivesse sentado nessa cadeirinha aqui, que era o lugar dele, ele votaria contra. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza disso, que ele votaria contra, para defender a classe dele. Não é justo um aumento de 100 e tantos % para a classe superior, eu quero dizer, chefe e secretário, e os demais não tiveram. Eu só quero dizer o seguinte: saiu um motorista aqui com um secretário para Campina Grande, eu vou dizer que é o estado mais próximo aqui. Chega lá, o motorista vai comer cachorro quente e o secretário vai comer um rodízio. É muito bonito. Aí eu vou votar a favor. Voto não. O senhor que está aqui não vota não. Não é que ele não quer. Eu não quero fazer afronta a ninguém. Eu só quero aqui deixar bem claro para a população saber
o que é que está acontecendo. E teve algumas diárias que foi diminuído. Está no projeto aí e eu provo. Diminuíram e aumentaram. Aí fica difícil para mim. É muito difícil eu votar num projeto desse. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o ilustre vereador Francisco Torres Martins. Senhor presidente, eu quero me dirigir ao pessoal da rede ferroviária, que ele veio aqui nos cobrar uma posição. Primeiro eu quero saber dele, se ele já foi do executivo, qual foi a posição do executivo, para poder nós, vereadores, se manifestarmos. Porque o que eu estou sentindo é que as colheres de predeiro continuam enferrujadas. Elas não saíram da prateleira, elas estão enferrujadas do mesmo jeitinho que eles criticaram o governo passado. Então nos procure, que nós vamos seguir em frente. Tem todo o meu apoio. Muito obrigado. Com a palavra o ilustre vereador Fábio Alves Torres. Senhor presidente, colegas vereadores, primeiro eu gostaria de falar de uma forma muito especial às famílias que há pouco tempo atrás eram chamadas de invasores. Então eu queria me direcionar principalmente a essas famílias que continuam naquela luta. E dizer a todos o seguinte, que da mesma forma que eu comecei, eu continuo. A minha luta continua com vocês. Esclarecer em relação à questão da resposta do Executivo, é que todas essas famílias, 65, 63, 68, todas essas 68 famílias foram notificadas através de uma briga injusta que o município comprou simplesmente para tentar disputar espaço com vocês, brigar por aquilo que também não era dono. Da mesma forma que vocês nunca foram dono daquela área, o município também nunca foi. E só em razão dessa questão do município ter tentado de tudo para conseguir a área, que provavelmente seria de vocês hoje, se o município não tivesse interferido, que vocês sabem disso, a ponto de todos vocês hoje terem sido notificados pelo Ministério Público Federal. Até agora, o município de Guaraci, com essa gestão nova, ainda não foi notificado. Quando se pergunta, a gente pode construir ou não? O que é que o município diz hoje? A gente não vai interferir em relação a isso. O município. Por quê? O município não é dono daquela área. O município pode dizer que construam? Não, porque também não é dono da área. É lógico que o município precisa ser notificado, o município precisa fazer a sua defesa também, mas o que a gente sabe hoje em relação ao município é que o município não tem mais interesse em conseguir aquela área para que seja construído um pátio de eventos, como era apontado como a solução da retirada de vocês para lá. Não era a solução de dizer que eu tenho que construir isso ali porque precisa. Uma obra que começou desde o ano de 2003, uma intenção que nunca saiu do papel, que onde veio 3 gestões e não deu tempo de fazer essa obra. Só começou a se pensar na questão de construir quando realmente vocês estavam lá tentando buscar o direito de usar aquela área. Mas fala aqui hoje em nome do gestor público do município que ele não tem interesse nenhum de comprar essa briga para retirar vocês de lá. A questão judicial já está movida, isso aí não cabe a ele. Porque essa ação foi movida contra vocês, não foi o município que moveu. E tem que aguardar, infelizmente tem que aguardar, porque não se pode autorizar nada, a menos que aquela área já fosse do município, aí sim, quem daria a autorização seria nós vereadores para que fosse construído. Mas não chegou ao caso ainda. Mas a gente que pode dizer é que vamos continuar buscando essa resposta, o município tem que dar essa resposta sim,
Mesmo porque, independente de ter sido outro gestor, o município continua sendo o mesmo. Independente da vontade de ser de outro gestor, mas a ação continua lá. Então, até lhe peço, doutor Fábio, que tente agilizar essa questão, que isso foi uma briga muito grande, essas pessoas já sofreram muito aqui nessa casa, essas pessoas já foram muito humilhadas aqui nessa casa, foram tratadas como pessoas que estavam aqui com o objetivo de vir causar problema, quando na realidade isso aí não é culpa deles, é culpa que a gente sabe do déficit habitacional que existe no país, e eles não têm culpa de não terem casa, de não ter moradia. Acho que a gente precisa, o gestor continua ainda buscando uma solução também em relação a outra área lá da área mais próxima à Coab, não tem resposta ainda, mas continua buscando essa solução. Então, o que eu posso falar em nome do gestor, porque eu tive essa conversa com ele, não é de interesse dele hoje de criar um problema para retirar vocês de lá. Não é. Mas essa decisão judicial está lá, foi postada, não teve ainda o resultado, doutor Fábio, em relação a isso, mas que a gente se engaje para ir buscar. Acho que tenho certeza que Vossa Excelência vai dar continuidade a essa discussão. Até lhe agradeço por estar aqui presente, porque seria muito bom que a gente, enquanto vereadores, quando tivesse uma dúvida no projeto, tivesse um advogado aqui para esclarecer, tivesse um contador para esclarecer, porque fica mais fácil da gente buscar uma solução. E, independentemente de alguns argumentos, de alguns colegas, a gente sabe que, às vezes, não é tudo aquilo que o vereador diz, às vezes é o que ele pensa ou o que ele quer que seja, né? Então, a gente tem a obrigação de reconhecer aquilo que está sendo colocado, de estudar melhor para que a gente dê uma posição, não com paixão, mas que dê uma resposta com relação à razão e aquilo que a gente está vendo no papel. Se tiver correto, votamos sim. Se tiver errado, votamos não. Então, agradeço e digo às famílias da área da ocupação da rede ferroviária que continuam, e tenho certeza que essa casa também continua à disposição de todos. Muito obrigado. Não estou abusando, mas me dê uma partezinha, por favor. Uma palavra ao ilustre vereador Simão Rafael de Vasconcelos. Mais uma vez, eu esqueci de dar o recado a Pedrinho. Pedrinho, você pode contar comigo, que eu continuo o mesmo amigo de sempre. Aqui eu não mudei nada. E quero falar, a desigualdade social do nosso país. Tem um monte de ladrão em Brasília. Um monte de ladrão em Brasília. E eu digo sem exceção, é tudo ladrão. Eu posso até ser preso quando eu sair aqui. É tudo ladrão, porque aquele que não rouba, acoita os outros ladrão. É ladrão também. Aí, uns coitados desses, doidos para construir sua casinha, para se ver livre do aluguel, e existe uma barreira dessa. Eu quero dizer a vocês o seguinte: vão construir as casas de vocês. Comecem hoje já. Se o governo federal vier derrubar, eu vou estar debaixo das casas com vocês para ele derrubar em cima de nós. Muito obrigado. Uma palavra ao ilustre vereador Everaldo Pereira de Queiroz. Eu quero aqui declarar o meu total apoio ao pessoal da rede ferroviária, das casinhas da rede ferroviária. Quero dizer que estou pronto para ajudar vocês no que eu puder. Se depender de mim, eu estou pronto para ajudar vocês. Se não for lá, vocês não conseguirem lá, que, como foi dito, o prefeito não tem interesse nenhum de brigar contra vocês, pelo contrário, brigar a favor. Mas se vier uma ordem diferente lá do judiciário, vai ter outro espaço para vocês, se Deus quiser. Nós temos um espaço lá do Parque Avaí, onde é do meu conhecimento que Zéinha está brigando a favor de sair para conseguir esse espaço para dar à população. Vai dar quando legalizar tudo, aí vai ser a hora de doar para vocês. Se caso ali
for acolhido pela justiça, vocês vão permanecer ali. Se não, vocês vão ter o canto de vocês. Desacobertado, eu posso falar, como falou pro Zéinha, estou falando por ele aqui, desacobertado vocês não vão ficar. Isso aí é uma promessa de Zéinha e hoje minha. E quero dizer a vocês, estou pronto, toda hora que precisar de mim, pode me procurar. Muito obrigado. Com a palavra, a ilustre vereadora Odete Soares Pereira. Eu quero só parabenizar Pedro, o senhor Pedro Leite, né, por estar lutando pelas suas casas, como você falou aqui, que alguém lhe prometeu que você conseguia, não sei quem, né? Eu não prometi, né? Apenas estivemos aqui durante a luta de vocês, corremos atrás para ver se vocês conseguiam, marcamos com o doutor Lúcio para ver se vocês conseguiam lá no estado, porque apenas nós somos vereador e cobrador. Nós não era prefeito para autorizar para vocês construir lá. Até como o vereador Fábio falou, se nem o município não é dono, mas hoje aqui o que nós podemos fazer por vocês é dar uma palavra para vocês, pedir ao prefeito hoje eleito do município, se também ele só pode autorizar para vocês também se chegar algum documento, como era na gestão passada. Tudo bem que a gestão passada foi quem brigou com vocês, porque também, quando vocês entraram lá, eles já estavam na justiça, né? Quer dizer, se vocês tivessem entrado e o prefeito tivesse entrado depois de vocês, estou dizendo que ninguém está certo nem errado, não. É só a realidade. Mas ele já tinha entrado na justiça, então não soltou para vocês entrar, né? Lá para continuar construindo a casinha de vocês. Sei o quanto é dolorido para vocês não ter a casa de vocês para morar. Às vezes não direto. Não ter o dinheiro para pagar um aluguel. Isso é difícil, não é fácil não. É fácil para quem tem sua casa para morar, isso aí é fácil, né? E nunca fui contra vocês não, aqui não. Muito pelo contrário. Nunca humilhei nenhum de vocês aqui não. Vocês não passaram nenhuma humilhação aqui. A humilhação que vocês podem ter passado é alguém prometer que vocês podiam sem poder, porque não liberaram nada porque não podia, né? Mas corram atrás, Pedro, não desista. Eu também já conversei com o Zéinha, perguntei sobre o que era que ele ia fazer ali naqueles terrenos, se ia liberar para vocês, porque a conversa que a gente via falar é como você disse, que no início vocês já entrariam para construir, mas não pode. Olha, a lei não permite, ele não pode liberar. Como também não pode afastar vocês se vocês entrarem lá, né? Assim, ele não quer, né? Porque dentro da lei permite que afaste. Mas se ele não quer, não tem interesse pelo município, pelo terreno, vocês podem construir a casa de vocês lá, que eu creio que ele não vai tirar vocês de lá. Mas quem sou eu para dizer construa dentro da lei? Eu posso? Não, porque eu não tenho. Eu sei que eu poderia se fosse meu o terreno. Pode construir aí. Mas em nenhum momento, eu quero que fique bem claro aqui, que em nenhum momento ninguém foi humilhado aqui não. Todo mundo teve espaço para falar, nós corremos atrás, fomos para Recife, atrás da doação dos terrenos lá do Estado, que não foi recebida essa doação, não sei porquê, quem sou eu para julgar e dizer porquê, que eu não sei, mas nós fizemos nossa parte. Também tivemos com o doutor Lúcio aqui, como vocês sabem. Tivemos audiência pública aqui, questão de água, quando foi falado de terreno, dos terrenos aí de loteamento, que tudo se inclui junto. Mas eu quero dizer para vocês, vou continuar lutando. Eu não sou contra ninguém, eu sou a favor do certo. Mas também quem sou eu para dizer não vá? Não pode. E vocês estão direito, estão certo, Pedro. Não desista, continue correndo atrás. Mas pelo que eu conversei com o Zéinha, ele tem a boa vontade, uma pessoa humilde, tem a boa vontade de fazer, mas infelizmente a gente tem que ver, que tem que obedecer, né? A lei. Mas eu sei que ele está lutando e vai continuar lutando pela moradia de vocês, viu? E estou aqui para isso, que Deus abençoe. Com a palavra, o ilustre vereador Manuel Lima Siqueira. Obrigado mais uma vez, senhor presidente. Eu queria aqui chamar a atenção do secretário de administração e o jurídico da casa. Estão chegando agora recentemente na administração e dizer um pouco como anda a questão do loteamento do Parque Avaí.
É um requerimento que foi postado essa casa por mim, e tive a oportunidade de ir até Recife também com a vereadora Odete, representando a casa, em cobrança da agilidade desses terrenos do Estado, para que acatasse todo esse pessoal que não tinha onde morar, inclusive o pessoal que estava na rede ferroviária. E lá nessa audiência com o governador, estava presente o deputado Gonzaga Patriota, Romário Dias, estava o prefeito Dessoli, estava Aglailson, o ex-prefeito de Custódia, e o governador nos prometeu que naquele momento estavam os deputados de recesso, e em agosto, na volta dos deputados, repassava para que ele fizesse essa doação de 8 hectares de terra para o município de Iguaracy. Aí sim, aí o gestor passaria a fazer essa distribuição desses terrenos para essas pessoas carentes. Por sinal, já existe, Marquinho, lá, um projeto de topografia, de loteamento de parece 148 chão, já bem iniciado o andamento desses terrenos para ser doado. Uma parte dessa terra lá está para ser doada às pessoas idosas, para construir o lar do idoso. E outra parte para ser doada às pessoas com deficiência, construir o lar das pessoas deficientes. Entre o lar dos idosos e as pessoas deficientes, ser construída uma praça, é o que está no projeto. Isso naquele pedaço de terra chegando ali em Neguim Belo, onde era do Dr. Pedro. E a outra parte de terra, beirando o Parque Avaí, até chegar na academia, seria para doação de terra. Isso está lá na prefeitura, todo pronto, aprovado por essa casa. Uma luta muito grande, acho que eu fui a Recife faz umas 8 a 10 vezes, falar com o secretário de administração, com o Milton Coelho, com o Carlos Braga. Então, existe um processo muito avançado para que o município possa adiantar mais ainda essa agilidade e fazer essa doação de terras a essas pessoas com legalidade. É uma coisa totalmente diferente da rede ferroviária. A gente está lutando por uma parte de terra que seja doada do governo do Estado para o município e o município possa fazer essa doação às pessoas carentes com legalidade. É diferente da gente dizer eu apoio, eu incentivo a uma pessoa empossar-se de uma terra, tanto faz da rede ferroviária como da rede do Estado. A gente dizer que apoia e quando chegar na hora H, como estão eles aí, qual o apoio? Que apoio a gente está dando a essas pessoas? Essas pessoas que disseram, fique lá, vocês estão certos, nós apoiamos vocês. Que apoio estão dando eles? Hoje notificado pelo Poder Público, pelo Ministério Público, porque tudo aquilo que é público, nós, vereadores e prefeitos, tem a obrigação de ser responsável por aquilo. Qualquer tipo de invasão você tem que comunicar. Você é responsável pela coisa pública. E foi isso que a gestão fez. Notificou que existia um pessoal invadindo a rede ferroviária. E que o Ministério Público desse a favor ou desse contra. Mas a parte dele ele fez. Então, eu acho que essa casa tem tomado uma atitude importante com a relação às terras do Estado, para que seja legalizado com o município e distribua com legalidade às pessoas que realmente precisam. É isso que nós temos feito, é isso que eu tenho feito muito, tenho dito aqui várias vezes, a vereadora Odete é testemunho disso, que nós fomos a Recife e tivemos essa promessa do governador, que doava essas terras a partir de agosto e até agora não doou. Então, cabe agora a Zeinha, com apoio nosso, cobrar do governador para agilizar essa doação. Obrigado, senhor presidente, e obrigado aos senhores também por ter a paciência de nos ouvir. Uma palavra, Pedro Leite. Respondendo aqui a pergunta do nobre vereador Chico Torre, eu queria dizer a ele que a gente já procurou o prefeito. O prefeito falou para a gente que queria legalizar tudo direitinho. Ainda nós estava respondendo na Justiça Federal que ele ia ver se tinha como cancelar essa denúncia na Justiça Federal, legalizar tudo direitinho, ver no cartório a escritura que o prefeito anterior tinha falado para a gente e mostrou a mim e a Nogueirinha lá uma cópia da escritura, dizendo ele que tinha mandado para o cartório fazer essa escritura e o cartório fez uma escritura só, de Iguaracy e de Irajaí. Aí mandaram para lá
e dizendo que desmembrasse Iguaracy de Irajaí e fizesse 2 escrituras e mandasse para lá para eles assinarem. Então, a gente falou com o prefeito e ele foi e explicou a gente que ia mandar no cartório saber como era que andava esses andamentos dessas escrituras, para que a gente fizesse tudo legalizado. Então eu acredito que até nesse ponto aí ele tem razão. Mas o que a gente está pedindo aqui, aos vereadores, é que todo mundo se empenhe nesse pedido, que isso ande, que o pessoal já está com 1 ano, já vai fazer 2 anos que estão nessa luta, que todos os vereadores se empenhem em prol da sociedade, em prol dessas pessoas tão necessitadas de construir a sua casa e ter a sua moradia. Eu estou aqui pedindo, não é nem tanto para mim, é para esse pessoal que não tem, que, por ironia do destino, minha mãe faleceu, deixou uma casa, eu moro nela, onde não pago aluguel. Mas fico muito triste em saber que tem um cidadão, pai de família, tem 2 ou 3 filhos, que paga um aluguel de R$250, enquanto ele não está ganhando nada. Recebe um Bolsa Família, aí de uns R$300, paga 250 de aluguel e fica o quê para se alimentar? Então o que eu estou pedindo aqui aos novos vereadores é que se empenhem nesse pedido e que possa esse pessoal chegar um dia em ter a sua casa. Muito obrigado. Marquinho, você tem como me dar uma resposta agora, como é que anda essa negociação da prefeitura com a rede ferroviária? Assim, Chico, como diz, o que eu posso informar ao pessoal da rede ferroviária é que Fábio, eu já tinha até conversado com o Fábio, e ele me perguntando algumas informações também sobre isso, né? Zéinho já pediu também para ver a respeito dessa questão judicial que eles estão na justiça, né? Aí é com o Ministério Público Federal, para ver como pode fazer para cancelar. Fábio pode até dar um esclarecimento melhor judicialmente como é que a gente pode fazer isso, né? Mas a questão de ver com o processo com a rede ferroviária, eu ainda não sei como está, em que andamento está, mas aí, Chico, eu posso ver isso, eu não tenho essa informação assim exata agora, como essa situação exata que está, esse processo da rede dos moradores com a rede ferroviária, né? Mas aí eu posso consultar e posso mandar para vocês por escrito, na próxima sessão participar e trazer esse esclarecimento. Mas se Fábio quiser falar aqui dessa forma jurídica, como pode ser feito, que eles foram colocados na justiça, né? E Zé está com esse interesse em querer revogar isso aí. Aí juridicamente tu pode explicar para eles, para os vereadores, como isso deve ser feito. E esse outro do processo, ver assim, do município com a ferroviária, aí eu posso verificar como anda e trazer esse esclarecimento para vocês na próxima. Por que, Marquinhos? Eu defendi muito aqui, no dia que a gente fez uma audiência pública aqui com o doutor Lúcio, o município estava adquirindo aquelas terras, estava comprando, por um preço, segundo as informações, que eu não sei se é correto, muito abaixo do que vale. Então eu não via por que o mal a gestão adquirir, a prefeitura adquirir, e mandar um projeto para cá doando essas terras a eles, que aí ficava legalizado, né? Isso eu defendo, estou aqui para defender eles toda hora, e vamos, como dizia um colega meu que trabalhou lá na cooperativa, vamos correr na frente, Pedro, para ver se a gente chega lá, porque correndo atrás, às vezes chega para o segundo, né? Então, Chico, assim, eu não tinha esse conhecimento que tem essa possibilidade de o município adquirir essas terras, um valor bem irrisório, e fazer a doação. Eu vou fazer a doação, mandava o projeto para cá. Pronto. E eu sei que todo mundo aqui votava a favor. Pronto, não, isso aí eu fico responsável de verificar isso aí. Verifique, e trazer essas informações. Isso era as informações que a gente tinha no passado. Pronto. E Fábio pode dar essa informação para eles, judicialmente, como pode ser feito esse processo. Com a palavra, o jurista. Pedro, né?
Esse processo, a gente provavelmente eu devo estar olhando na sexta-feira, tá? Na Justiça Federal ele não é eletrônico, então eu não consigo ter acesso aqui. Mas pelo que eu observei, uma ação de reintegração na posse, que foi proposta pela União, né, que é a rede ferroviária, contra algumas pessoas que adentraram numa área pertencente à União. Foi aprovada agora no Congresso, uns 4 meses atrás, uma nova lei fundiária. Certo? Aí eu vou dar uma analisada para ver se a gente tem como aplicar essa lei fundiária a vocês. É muito comum esses terrenos que pertencem à União. A União, por precaução, ela entra com ação. A AGU ela entra com ação de reintegração na posse, que é uma questão da AGU, que é uma questão deles. Como é uma obrigação do município, se alguém invadir algum terreno do município, a Procuradoria do município ajuiza a ação possessória. Só que, a depender da situação, eu não vi em loco como é que é a situação lá, mas é comum, quando a AGU entra com esse tipo de ação e já tiver várias construções lá executadas, e o município informar que as construções estão dentro da urbanística, da lei de urbanística do município, eles, via decreto presidencial, eles doarem o terreno para as pessoas que estão lá empossadas. Aí o bom é, você pode ir lá como representante lá no jurídico, para a gente ver, porque para fazer essa regularização é necessário uma associação de moradores lá do local, para poder cadastrar as pessoas, tudo isso. Aconteceu ali no Monte Guararapes, todo aquele Monte Guararapes, vocês conhecem em Recife, ali em Jabotão, todo aquele Monte Guararapes ali, ele pertencia à União, certo? E as pessoas invadiram, existia uma ação de reintegração na posse, só que diante da situação que lá se encontravam, existiam várias residências, então a União ela decide fazer um decreto e doar aqueles terrenos, que para fazer esse tipo de doação precisa saber quem é que ocupa exatamente aquela área, e por isso é que se faz necessário o município informar que as construções estão dentro dos padrões de urbanísticas e saber exatamente quem está lá. Então, isso aí a gente tenta resolver lá. Se você puder ir no jurídico agora aqui comigo, eu dou até uma olhadinha lá no processo, e a gente tenta resolver, tentar enquadrar essa área na questão fundiária, na nova lei fundiária, ou tentar ver junto com a União essa questão de fazer um decreto para doar, até porque não há mais interesse. Esses terrenos que pertencem à rede ferroviária em todo o Brasil, na verdade, são terrenos que a União não tem interesse neles. Geralmente eles entram com essas ações possessórias mais por uma questão de segurança jurídica, para depois conseguir justamente fazer toda essa regularização. Mais alguém quer fazer uso da palavra? A palavra ao vereador, ilustre vereador Fábio Alstor. Fábio, veja só, acho que o ano passado, final do ano passado, também a gente identificou que tinha uma lei municipal que permitia que essas construções fossem feitas no distrito de Irajaí e não dava essa autorização para que fosse construída aqui em Guaraci. Acho que, se não me engano, a lei é 217/03. Aí eu até, na ocasião, eu apresentei uma proposta para mudança a essa lei, mas hoje, como a gente vê que a gestão atual não tem tanto esse interesse em relação àquela área, eu vou apresentar novamente essa lei a essa casa para que seja apreciada pelos colegas vereadores, porque ela não que ela dissesse que era proibido, mas ela não citava que poderia ser construído naquele espaço. Acho que, com certeza, isso também poderá contribuir com as famílias que almejam buscar aquele espaço lá. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Como ninguém mais quer fazer uso da palavra, declaro encerrada a sessão do dia 21. Senhor presidente, só um momentinho. A próxima terça-feira é feriado. Qual o dia da próxima sessão? Na próxima terça. Aí a gente faz as duas. Depois da do carnaval a gente faz as duas. Declaro encerrada a sessão do dia 21/2/2017, ficando na próxima. Bom dia, colegas vereadores, público aqui presente. Declaro aberta a segunda sessão ordinária do dia 21/2/2017.